Pois bem, minha gente, hoje é a nossa terceira conversa, terceiro vídeo sobre como aumentar o seu faturamento de médico veterinário sem investir R$ 1. Coisa que a gente, é uma das nossas dores, uma das nossas queixas, né? Que a gente não é valorizado financeiramente, só que também a gente pouco tem ido atrás desse tipo de informação. Por isso que eu estou trazendo aqui em forma de 4 vídeos. Hoje é o terceiro. Quinta-feira que vem teremos o último vídeo. Se você não assistiu os 2 primeiros, desculpa, já estão lá no meu canal do YouTube. Pode se inscrever, Caleiso Rosa, clica no sininho para você receber as atualizações. Esse vídeo de hoje também vai para lá. Mas é importante você se inscrever lá e divulgar também, porque a nossa classe precisa muito desse tipo de dica, porque são coisas que eu chamo de soft skills. A gente vai muito atrás das hard skills, que são as habilidades técnicas, aprender coisas técnicas, como operar, como tratar, o que prescrever, através de cursos de cursos de pós-graduação, de aprimoramento. Claro que isso é muito importante, mas também as soft skills, que são as nossas habilidades interpessoais, de relacionamento e etc., nos ajudam muito a vencer, inclusive, a pressão dentro do trabalho, o conflito com clientes. E é desses assuntos que a gente trata aqui na nossa live, nas nossas conversas. Então, na segunda-feira passada que a gente começou, eu comecei falando que a gente vive na era da informação. As informações vêm em forma de enxurrada para a gente tem que estar atento, saber de muita coisa, assimilar muita informação. Existem mais de 400 mil periódicos no mundo que contemplam novidades, pelo menos a cada semana. Então são coisas que a gente não consegue acompanhar, não consegue absorver. E por conta disso o nosso cérebro, na hora de tomar decisões, porque sim, a gente toma decisões o nosso dia inteirinho, por mais que a gente não tenha consciência disso. Então, porque o cérebro vive dentro de uma calota craniana que é finita, ela não consegue crescer indefinidamente. Então, para economizar energia, economizar tempo, diminuir risco, em algumas vezes o cérebro vai atrás de atalhos para conseguir tomar decisões mais rápidas. E esses atalhos a gente chama de gatilhos mentais. Por que gatilhos? Porque as primeiras pessoas que começaram a entender e estudar isso perceberam que realmente quando uma pessoa fala com a outra, quando eu falo com você, por exemplo, se eu ativar esses gatilhos aí na sua mente, portanto, se eu apertar alguns botões com as minhas falas, com o meu jeito de ponderar com você, é provável que aumente muito a chance de eu persuadir você a fazer alguma coisa. E aí eles estudaram esses gatilhos mentais, e é disso que a gente vem falando nas nossas 2 primeiras lives, nas nossas 2 primeiras conversas. Na primeira a gente falou especificamente do gatilho mental da autoridade, de como a gente conquista a autoridade, não é mais só relacionado a quanto tempo de formado a gente tem, a nossa experiência, não, dá pra gente antecipar isso. E a tendência é que a gente diga sim para quem a gente considera autoridade no assunto, para quem a gente entenda intuitivamente, que conhece bastante de um assunto. Depois a gente falou do gatilho mental da familiaridade, que é a gente tende a dizer sim para as pessoas que a gente conhece, para as pessoas que não são familiares. Daí eu dei dicas de como vocês podem se fazer familiares para os seus clientes, dicas importantes, muito legais. Falamos também do gatilho mental da razão. A tendência é que a gente diga sim quando a pessoa explique o porquê do pedido dela. Então, quando você vai, por exemplo, dizer que precisa de uma cirurgia, precisa de uma intervenção anestésica, precisa de uma avaliação, de um exame, etc, etc, se você explicar o porquê, a tendência é que o seu interlocutor, que o seu cliente diga sim com mais facilidade. Veja bem, a gente está falando de probabilidades. Obviamente que não é 100% das vezes, mas se aumenta a probabilidade dele dizer sim para você, obviamente que aumenta o seu faturamento. A gente também falou do gatilho mental da reciprocidade, foi o 4º que a gente falou na segunda-feira passada. Quando a gente faz alguma coisa para alguém e é um favor, surpresa, inesperado, coisa grande, que a pessoa não está aguardando por aquilo, que foge da curva, fica um ponto fora da curva, a tendência é que ela fique com uma dívida moral com a gente. Então a tendência é ela dizer sim mais vezes para a gente, só que num curto espaço de tempo. Eu também dei dicas de como é que você pode fazer isso. Depois, na quinta-feira, que foi o segundo vídeo, a gente falou de 3 outros gatilhos mentais. A gente falou da prova, da importância de ter pessoas que falem bem do seu serviço, porque isso ativa no cérebro do seu cliente a tendência dele achar, puta, o cara deve ser bom mesmo. Então, ativa a chance dele responder sim quando você propuser um procedimento ou quando você der o preço de uma intervenção. Depois falamos do gatilho mental da história. Esse é fundamental e eu faço isso intuitivamente, eu posso garantir para vocês. Quer dizer, explicar
para o tutor, o que pode acontecer, contar casos reais que já aconteceram com você, de tutores que não quiseram fazer o procedimento, de que não aceitaram, o que aconteceu. Então tem todas as características da história, tá lá no YouTube, vai lá assistir se você perdeu esse vídeo. E depois falamos também do gatilho mental da prova social, que é a tendência que o ser humano tem de achar que um estabelecimento estando cheio deve ser bom. Então um restaurante cheio deve ser melhor do que aquele que não tem tanta gente esperando. E como é que a gente pode usar esse gatilho mental da prova social na nossa clínica, no nosso dia a dia, para levar para a mente inconsciente do seu cliente, do seu tutor, ou de pessoas que possam vir se tornar a ser seus clientes, a tendência de que eles digam sim para os seus procedimentos. E hoje a gente vai continuar falando desses assuntos, não especificamente de gatilhos mentais, mas de como aumentar esse poder de persuasão, de influência sobre o seu cliente. Isso é muito, muito importante. Algumas pessoas fazem isso de forma intuitiva, outras nem tanto. Essas que não fazem nem tanto podem treinar, porque é muito mais uma questão de entender como funciona e treinar e conseguir resultados melhores do que simplesmente nascer. Ah, eu nasci assim, eu consigo, eu não nasci assim, eu não consigo. Não é isso. Você consegue, só que a gente precisa ficar mais atento disso na veterinária. Pois bem, o que eu vou mencionar hoje? Da importância de colocar a pessoa, o seu cliente, o seu interlocutor, no que a gente chama de estado psicológico do sim, antes de propor aquele procedimento. Antes de mencionar a importância daquela cirurgia, daquela profilaxia periodontal, de uma avaliação pré-cirúrgica ou de uma vacinação diferente que apareceu agora, num esquema de imunização diferente, enfim. O que é colocar o seu interlocutor, de maneira geral, no estado psicológico do sim? Todo mundo percebe de forma intuitiva que tem momentos que a gente está mais propenso a dizer sim, a aceitar alguma ideia contrária à nossa, que a gente está mais propenso a aceitar um favor que nos é pedido, está mais propenso a aceitar um serviço que nos é oferecido. Em alguns outros momentos a gente não está tão propenso. Talvez você não tenha se dado conta, mas acontece com todo mundo. Quando é que você está mais propenso ou menos propenso? Via de regra, quando a gente evoca emoções positivas, a tendência é que a gente esteja mais propenso a dizer sim. Isso se torna, inclusive, um problema para algumas pessoas, que quando estão muito felizes, muito alegres, eufóricas, elas acabam até prometendo mais coisas do que ela consegue cumprir. Por que isso? Porque quando você evoca emoções positivas, você acha que tudo vai dar certo, que você vai vencer todo o cansaço, que você vai vencer toda a sua falta de vontade, a sua preguiça, etc. Então, colocar a pessoa nesse estado psicológico do sim, antes de dar o seu preço, antes de oferecer o teu serviço, aumenta muito a chance de que ela aceite o que você está propondo. Obviamente que todas essas dicas que eu dou, eu sempre falo em todos os vídeos, vou repetir agora, que é necessário integridade, honestidade. Você não vai oferecer coisa que o pet não precisa fazer. Estou dando as dicas para você fazer de forma íntegra, de forma honesta, quando realmente o animal precise daquele procedimento, daquele exame ou daquela intervenção. Beleza? Tá combinado assim? Então como é que eu coloco essa pessoa nesse estado emocional de sim? Como é que o cérebro trabalha? O cérebro trabalha de uma forma interessante. Então da mesma forma que as proteínas têm como tijolinhos, como bloquinhos, os aminoácidos, o nosso cérebro, os tijolinhos do nosso cérebro são as associações. A gente trabalha com associação. Então a tendência é de quando eu estou diante de alguém ou diante de uma situação em que eu associo coisas positivas, eu entre num estado emocional positivo. Quando eu estou diante de alguém que me associa, que me recorda, que me evoca emoções negativas, a tendência é que eu me coloque num estado psicológico negativo. É minha tendência de dizer não. Então como é que eu posso provocar associações positivas no meu cliente, no meu tutor? Eu posso fazer isso de forma clara, através da minha maneira de falar, através do meu humor, do meu otimismo. Todo mundo gosta de estar diante de pessoas otimistas, que estão sempre acreditando que as coisas vão melhorar e etc. É difícil a gente ficar perto de pessoas depressivas, pessimistas, que reclamam de tudo, enfim. Então uma coisa é trabalhar o seu humor para você poder se manter confiante, otimista, em paz, porque isso irradia para as pessoas que estão ao seu redor e isso inclui os seus clientes, aqueles que estão próximos a você. A tendência é de que eles também passem a se colocar nesse estado emocional positivo e, portanto, que comecem a evocar essa questão do estado psicológico do sim para poder dizer sim a você. Porque cada vez que ele se lembrar de você, ou que ele estiver na sua clínica, na sua sala de consulta,
a tendência é que ele associe aquilo, até mesmo de forma inconsciente. Ele não precisa se lembrar e falar, toda vez que eu venho aqui eu me sinto bem. É o fato de você fazer coisas, dizer coisas, e eu vou mencionar várias propostas para que você comece a fazer, se você ainda não faz, para colocar o seu cliente sempre nessa perspectiva emocional positiva. É o que os marqueteiros e o que os publicitários falam da experiência que o seu cliente tem que ter diante de você. Vou te contar uma, tem hospitais veterinários grandes que estão reformando a recepção, que é a sala de espera, para colocar, sabe o que na sala de espera? Aquelas máquinas de pipoca, de Cinemark, de Kinoplex, enfim, dessas salas de cinema grande. Por quê? Porque os sentidos todos nos evocam memórias. É possível que você já tenha se dado conta que quando você escuta determinada música, por exemplo, você fica feliz, porque você se lembra de uma fase da sua vida super legal e você associa a música. Da mesma forma, uma música que te leva para um estado emocional negativo, enfim. E pipoca sempre nos leva a um estado emocional positivo, seja porque a gente associa com uma sala de cinema que tem um conforto, que tem aquela diversão, que você está saindo para se distrair, mas a gente também associa a pipoca, o cheiro da pipoca, com a nossa infância, que na maioria das vezes foi uma fase boa, uma fase gostosa, que a gente não tinha tanta preocupação. Então as pessoas estão colocando isso em sala de consulta de veterinária para aquilo ficar estourando o tempo inteiro, para o cliente ficar associando com memórias positivas e para que o cliente entre na sala de consulta efetivamente já num estado emocional diferente. Afinal de contas, algumas vezes ele está lá apenas, entre aspas, para um processo de imunização, levou para vacina, está levando um filhote, mas muitas vezes ele já está chegando na clínica ou no hospital chateado, preocupado, porque o filho dele, o pet, está doente. Então a tendência é que ele já entre emocionalmente abalado. Se você ajuda a construir um outro estado emocional, isso aumenta a chance do seu cliente dizer sim para você. Isso funciona e funciona muito. Algumas pessoas já têm essa habilidade, outras nem tanto. Outras pessoas têm que treinar de fazer isso. E aí a gente também começa a mencionar uma coisa importante que é chamado de canal psicológico. Que os psicólogos e as pessoas que trabalham com propaganda e marketing e tudo mais sabem bem o que é isso. O que é o canal psicológico? Isso é muito feito durante pesquisas de marketing, de propaganda, para saber o que você achou de um hotel, o que você achou de um passeio, o que você achou de uma loja, de uma roupa que você comprou. O que é esse canal psicológico? Como é que é a tendência de algumas empresas fazerem esse tipo de pesquisa? Por exemplo, algumas redes de hotéis. Você achou a estadia uma estadia positiva? Você gostou do nosso hotel? Diga porque você curtiu ficar aqui com a gente, etc. Ou seja, é perguntar numa forma única, porque isso cria um canal psicológico único. E a tendência do nosso cérebro, quando a gente escuta uma pergunta que nos é dirigida de uma forma única, faz com que o nosso cérebro vá buscar as informações para confirmar aquela pergunta e não para negar aquela pergunta. Isso é uma questão muito interessante, tem diversas pesquisas que mostram, que comprovam isso, e eu vou citar pelo menos umas 2 ou 3 para te mostrar como isso é verdade e o que a gente pode fazer, o que a gente pode usar de recurso para conseguir, de novo, associar esse canal positivo do nosso interlocutor para aumentar a chance dele nos dizer sim. Porque, acreditem, essa é uma das grandes queixas dos veterinários, quer dizer, não conseguir convencer, persuadir o tutor a fazer o que precisa ser feito e, portanto, diminui o lucro, diminui o recurso financeiro e você também fica impedido de buscar um diagnóstico mais completo do animal de estimação, do pet. Daí você fica de mão amarrada e muitos colegas, infelizmente, daí continuam o processo de investigação porque o tutor não quis fazer o exame. Eles aceitam fazer uma cirurgia mesmo que o tutor não queira fazer a avaliação pré-cirúrgica. E isso, quando isso dá problema, isso recai tecnicamente e recai juridicamente sobre nós profissionais. Então é uma questão muito importante você saber como abordar o seu cliente para conseguir persuadi-lo a dizer sim para você. De novo, de forma íntegra e ética. Então quando alguém, por exemplo, numa pesquisa, começa a perguntar assim, você achou a estadia do hotel boa? Ou, você está infeliz na sua vida profissional? Ou então, você se sente um fracassado?
ou ainda algumas perguntas que acontecem muito na internet agora, até por conta desse aumento de pessoas que querem oferecer cursos e informações para você melhorar como pessoa e profissionalmente. Você se sente frustrado com os seus resultados? Você acha que tem capacidade de alcançar melhores resultados? Você acha que merece melhores remunerações? Enfim, esse tipo de pergunta de forma única faz o teu cérebro ir buscar respostas que comprovem aquela pergunta. Na maioria das vezes, de novo, estamos falando sobre probabilidade. Então, quando a pergunta é feita dessa forma, a tendência, a maior probabilidade é que o teu cérebro busque respostas para confirmar aquilo que está sendo perguntado. Isso é tão importante e funciona tanto que teve uma pesquisa no Canadá que eles perguntaram de duas formas para os voluntários da pesquisa. Uma forma foi: você se considera infeliz na sua vida social? De novo, com um canal único, canal psicológico único. E numa segunda abordagem perguntaram: você se considera feliz ou infeliz na sua vida social? Pois bem, quando eles perguntaram como um canal único: você se considera infeliz na sua vida social? O aumento de pessoas que respondeu sim, eu sou infeliz na minha vida social, foi de 375%. Vou repetir, 375% a mais de pessoas disseram sim, eu sou infeliz na minha vida social, diferente de quando a pergunta era feita bilateralmente, sem ser tendenciosa. Você se considera feliz ou infeliz na sua vida social? De novo, por que isso funciona? Isso é chamado de estratégia do teste positivo. Por que essa estratégia funciona dessa forma? Significa canalizar o alvo. Por quê? Porque a tendência é do teu cérebro buscar respostas para comprovar aquilo que está sendo perguntado e não refutar o que está sendo perguntado. Então você não sai buscando situações que te mostrem que você é feliz na sua vida social, se a pergunta foi feita de uma forma única. Então essa é uma questão importante até para você começar a tomar cuidado se você for abordado para alguma pesquisa online ou mesmo presencial. Porque muitos políticos fazem isso. Então quando a gente pega resultado de pesquisa política, tem que tomar cuidado no resultado que nos é oferecido, porque a gente não sabe qual foi a metodologia que foi perguntada para as pessoas, e daí se foi dessa forma tendenciosa, as chances são de que a resposta tenha sido tendenciosa por causa disso. Entenderam? Então isso é muito, muito importante, entender como é que o cérebro funciona nesse aspecto. E aí, uma outra pesquisa. Tem dois pesquisadores da área de comunicação, se eu não me lembro, era Sam Bolkin e Peter Anderson, isso mesmo. Eles começaram a constatar que quando eles abordavam pessoas nas ruas para fazer esse tipo de pesquisa, você podia responder uma pesquisa aqui pra gente, etc. E quando abordava desta forma, o índice de pessoas que aceitavam participar dessas pesquisas era muito baixo, era em torno de 29%. Quer dizer, menos de 30%. Você tem que abordar 100 pessoas para ter 30 respostas. Quer dizer, uma perda muito grande de amostragem, né? E aí eles mudaram a forma de perguntar. Então presta atenção que isso começa a ficar interessante do ponto de vista prático para como que eu posso fazer, o que eu posso fazer de forma íntegra, não para induzir, mas para que o meu cliente, o meu interlocutor me diga sim, me dê autorização para fazer o que precisa ser feito. De novo, de forma ética, íntegra e honesta com o meu paciente. Quando eles mudaram o esquema de pergunta e perguntavam da seguinte forma: você se considera prestativo? Antes de falar, será que você pode participar dessa pesquisa? Eles entravam com uma outra pergunta. Você se considera prestativo? E aí, obviamente, que a enorme maioria, com perdão do pleonasmo, responde que sim. Quem que não vai responder que se considera prestativo? Não, eu não sou prestativo, eu sou egoísta, egocêntrico, eu só faço o que me interessa. Se é abordado por alguém na rua, a tendência é de que mais de 90% pelo menos diga sim, eu sou prestativo. Aí depois eles entravam com a segunda pergunta. Então, será que você pode nos ajudar com uma pesquisa muito importante, uma pesquisa de opinião? Dos 29% que aceitaram participar, aumentava para quase 77%.
só por conta dessa diferença de abordagem, essa pergunta antes, você se considera prestativo? Sim, me considero. 77% das pessoas aí aceitavam participar da pesquisa de opinião. Por que isso acontece? Porque a gente tem um mecanismo psicológico chamado desejo de coerência. Ninguém gosta de se sentir ou de passar uma impressão de incoerente, que fala uma coisa e faz outra. O convívio social requer coerência, requer que eu assuma a palavra que eu dei, aquilo que eu acabei de falar. Então, quando alguém está te perguntando alguma coisa que meio que te induz, te obriga ou te leva a dizer que sim, para te dar uma resposta, a segunda resposta, ela aumenta a chance de que diga assim: ah, mas como é que eu posso fazer isso dentro da minha clínica, quando eu estou trabalhando? O que isso me interessa? Interessa que, se você, por exemplo, perguntar para o tutor que está lá com você, vamos supor a Dona Maria, dona do Rex, enquanto você está cuidando do Rex, enquanto você está fazendo o exame físico, a anamnese, ou você está brincando com ele, tratando bem, etc., você pode começar com a pergunta: Dona Maria, eu vejo que o Rex é um filho para a senhora, né? Sim, o Rex é um filho para mim, doutor. Pois bem, eu percebo que a senhora faria de tudo pela saúde dele, né, Dona Maria? Ah, faria de tudo, doutor. Diz qual tutor teria condição, teria coragem de dizer que não faz de tudo pela saúde dele. Entende onde eu quero chegar? E aí, o que você está fazendo? Você está fazendo o seu interlocutor assumir uma responsabilidade. Sim, eu cuido dele, eu tenho o Rex como um filho, eu tenho a Dolly, a Cindy, como um filho, como uma filha, e eu faço de tudo pela boa saúde, pela boa qualidade de vida dele. Depois que ela diz: pois é, Dona Maria, então a gente vai precisar fazer uma profilaxia periodontal, porque a boca suja de tártaro dessa forma pode levar a isso. Aí você entra com os outros gatilhos mentais que eu mencionei nos últimos 2 vídeos que estão lá no YouTube. A tendência, as chances são que essa pessoa que acabou de se comprometer, que sim, ela trata ele como um filho, faz de tudo pela saúde dele, e que ela diga sim para você: tá bom, doutor, vamos marcar. É verdade, é preciso. Então você induz um raciocínio. É muito diferente de você simplesmente apontar o que precisa ser feito. Olha, precisa de uma avaliação cardiológica, pré-cirúrgica. Ah, tá. Então, quando você preparou, isso é chamado pelos pesquisadores, é chamado pelos autores que estudam esse tipo de coisa, pelos maiores psicólogos do mundo, como pré-suasão, que é um trocadilho com a palavra persuasão. Antes de você persuadir propriamente, você coloca a pessoa num estado psicológico do sim, você melhora o estado emocional dela. Então, você já tratou dela super bem desde o início do atendimento, você fez ela associar a sua clínica, a sua recepção, o atendimento com um local super legal. Cada vez que ela chegar lá, ela vai se lembrar de como ela foi atendida por você. Por isso, muitos colegas têm oferecido um biscoitinho para o pet depois, durante o atendimento. Obviamente que, considerando as questões nutricionais importantes para cada animal, o que pode, o que não pode, etc. Por quê? Porque está fazendo isso com o pet. Isso é experiência. É fazer com que o tutor associe a sua sala de consulta com um lugar legal. Funciona para o pet, assim como funciona também para o tutor, porque obviamente minha mãe tinha um ditado que hoje que eu sou pai eu vejo que é absolutamente verdadeiro: quem meu filho beija, minha boca adoça. Então você trata bem do pet, obviamente que o tutor fica feliz. Então você já está preparando aquele atendimento, você está preparando aquele momento antes de oferecer o serviço, antes de dar o preço por aquela cirurgia. E aí tem os outros gatilhos mentais que você pode fazer. Isso é muito legal, funciona muito. Só que é hábito. Se você não tem esse hábito de fazer isso, não adianta você fazer 1 ou 2 vezes. Você tem que pegar uma média mensal. Eu já propus isso nos outros vídeos. Pega uma média mensal de atendimentos, de quanto você fatura por atendimento. Começa a mudar esses hábitos e depois faz isso por 1 mês, 2 meses, 3 meses, para te dar uma amostragem de comparação. E daí você compara por atendimento quanto tem sido o seu ticket médio. Quanto você conseguiu subir de atendimento, aí você vai me dizer depois eu vou pedir para você deixar nos comentários, quantos por cento você aumentou de faturamento com essas coisas simples de dia a dia, de relacionamento. Por isso que eu chamo isso de soft skills. Habilidades leves de você conseguir se relacionar com outras pessoas. Não basta só você saber que é importante aquela cirurgia, que é importante aquele procedimento, ou que é importante
você anestesiar com anestesia inalatória e conhecer tudo tecnicamente. Você tem que persuadir o cliente porque ele é leigo nesse assunto. Para ele vai observar como você trata ele, a atenção que você dá para ele, como você, se você é carismático, se você não é, como é que você trata o animal dele de estimação. Então essas dicas que eu estou dando, eu garanto para você que se você aplicar de forma constante, rotineira, todo dia no seu dia a dia, vai mudar primeiro a sua forma de enxergar o cliente, de se relacionar com o cliente, mas também vai mudar muito a sua questão financeira, porque você começa a aumentar o seu ticket médio. Tem uma outra pesquisa que eu quero citar. Eles iam testar um novo refrigerante. Pois bem, e aí você calcula a dificuldade. Além de você conseguir convencer o sujeito a fazer parte daquela pesquisa, é uma pesquisa que vai testar um refrigerante novo. Via de regra, por conta dos hábitos que a gente acaba tomando sempre o mesmo refrigerante, o mesmo suco, etc, etc, o mesmo banco, a mesma praça, porque a gente é um ser humano de hábito. Então eles estavam tendo dificuldade de conseguir que as pessoas experimentassem aquele novo refrigerante para ver se ia ter aceitação no mercado ou não. Foi uma pesquisa de uma indústria grande. E aí sabe como é que eles abordaram as pessoas? Antes de oferecer, será que você podia participar dessa pesquisa com refrigerante novo e testar, ver se você gosta, se você não gosta, etc. Eles mudavam a pergunta. Eles perguntaram primeiro assim: você se considera uma pessoa aventureira disposta a experimentar coisas novas na vida? Pensa bem se ser abordado na rua ou num supermercado, que seja, com alguém te perguntando isso. Sabe qual foi o índice de pessoas que se disseram sim, eu sou aventureiro e eu sou disposto a testar coisas novas na vida? 97%. Não tem o menor sentido isso. O mundo não é feito de 97% de pessoas aventureiras. As pessoas, via de regra, não querem testar coisas novas. Só que essa pergunta induz o cidadão a falar que sim. Por quê? Porque é mais bonito, porque é mais aceito socialmente. Então induziu o cara a responder sim. Eu me considero aventureiro, disposto a testar coisas novas na vida. Então, quer participar aqui de uma pesquisa para testar um refrigerante novo que está sendo lançado? Sabe qual foi a diferença de índice de pessoas que, a partir dessa pergunta, aceitaram participar da pesquisa? De 33%, quando essa pergunta não era feita, para 76%. Veja bem, não estou dizendo, e eles, quando mencionam essa pesquisa, eles não falam se as pessoas gostaram ou não gostaram do refrigerante. Não se trata disso. O ponto era convencer a pessoa a participar da pesquisa, porque eles precisavam ter uma amostragem para que um número X de pessoas participassem e eles pudessem ter, então, aí alguma coisa para dizer, o refrigerante presta ou não presta, o mercado aceita ou não aceita, vamos lançar ou não vamos lançar. Então eles estavam com dificuldade. Quando eles chegavam para abordar assim, será que você quer participar de uma pesquisa para testar um novo refrigerante? O índice de pessoas que aceitavam era de 33%. Quando eles mudaram a abordagem e passavam a perguntar, você se considera uma pessoa aventureira que gosta de experimentar coisas novas? Sim, eu me considero. Passou para 76%. Portanto, mais do que dobrou. Entende isso? Como isso é importante para o seu dia a dia? Se você mudar a forma de perguntar para o seu tutor, não estou dizendo que você vai dobrar o seu faturamento, mas dobrar o índice de tutores que aceitem fazer as coisas que você está pedindo, que aceitem o preço que você está oferecendo, que aceitem uma avaliação. Cara, isso é muito importante. A gente não tem esse treinamento. Isso é uma coisa relativamente nova dentro da veterinária. Ninguém nos dá esse tipo de treinamento, a não ser as pessoas que saem em busca disso. Mas, via de regra, a gente ainda está buscando apenas conhecimento técnico. Então, isso é muito importante. E por que tudo isso acontece? Por uma coisa simples. Você está direcionando a atenção focada do seu interlocutor. Da mesma forma que essas pessoas abordavam os voluntários para participar da pesquisa e ele podia responder sim, eu participo, ou não, não participo, e para que aumente, ele faz esse tipo de pergunta: você se considera aventureiro, você se considera prestativo e etc., que é a minha sugestão para você, Dona Maria, a senhora trata o Rex como se fosse um filho, não é? Eu percebo que a senhora faria de tudo pelo bem-estar, pela saúde, pela qualidade de vida dele. Sim, Dona Maria, sim, faz ela dizer sim. Você está direcionando a atenção da pessoa, é o que os psicólogos chamam de atenção focada. Sabe por que isso funciona?
De novo, é entender a biologia do funcionamento cerebral. Isso é neurociência. É você entender, da mesma forma que se você entende a eletrofisiologia do coração, e daí você passa a entender quando o animal está com arritmia, por que você tem que fazer uma dosagem eletrolítica para tratar ou não tratar, para tomar a sua decisão. É importante você saber o básico de como funciona a eletrofisiologia cardíaca, entender como funciona o nosso cérebro, é o básico para você poder mudar a sua atitude e passar a conversar com o emocional do seu cliente. Porque quem toma as nossas decisões não é o nosso cérebro racional. Isso já está mais do que provado em tudo que é pesquisa. Quem toma as nossas decisões é o nosso cérebro emocional. Portanto, se eu tenho argumentos, se eu tenho jeito, maneiras de acessar o cérebro emocional do meu interlocutor, isso aumenta exponencialmente a minha chance de que ele me diga sim ao que eu estou oferecendo, de forma íntegra, ética e honesta. Eu estou dizendo isso de novo. Por que isso funciona quando você foca a atenção do seu interlocutor? Porque o nosso cérebro funciona da seguinte forma: a gente paga um preço por colocar a nossa atenção num determinado aspecto. E o preço é, quando eu foco em alguma coisa, eu tenho que esquecer as coisas de fora. Quando eu foco em alguma coisa, quando eu dou atenção para alguma coisa, eu tenho que esquecer as outras coisas, porque a gente não consegue dar atenção para mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por isso que a língua inglesa, quando a gente fala prestar atenção em inglês, é to pay attention. To pay é pagar, literalmente. Então é pagar atenção. Quando eu fico atento para alguma coisa, o preço de eu ficar atento para isso é que eu não vou conseguir ficar atento para outras coisas. Tem uma frase que é muito, muito legal, do Daniel Kahneman. É um outro livro, é uma dica de um livro super legal. Ele é um psicólogo, se eu não me engano, israelense, que mora nos Estados Unidos há muito tempo e que ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2002. O fato é que ele é psicólogo e ganhou o Prêmio Nobel da Economia. Presta atenção na genialidade do cara. Foi o único sujeito não economista que ganhou o Prêmio Nobel da Economia. Ele tem uma frase relacionada à atenção, que é: nada na vida é tão importante quanto o que você acha que é, enquanto está pensando naquilo. Nada na vida é tão importante o quanto você acha que é, enquanto você está pensando naquilo. Portanto, se você foca em alguma coisa, a tendência é você se esquecer das outras coisas. Por quê? Por causa do mecanismo cerebral. Se você parar para pensar, se você atende o telefone e começa a ver algum e-mail ou mensagem de WhatsApp pelo computador, no web WhatsApp, aquele momento em que você tira a sua atenção do telefonema e joga para o WhatsApp, tem um nome na psicologia, custa mais ou menos meio segundo e é chamada de piscada atencional. Quer dizer, eu deixo de prestar atenção no que o camarada está me falando aqui na orelha para ver o e-mail ou para ver a mensagem no computador. Eu não consigo assimilar o que vem do computador para o que vem do celular. Isso desmistifica a questão da multitarefa. Eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não consegue. Mas eu sou mulher, eu consigo. Não, você também não consegue. Quando você está fazendo uma coisa e que você tenta fazer duas ou três ao mesmo tempo, as outras duas ou três, você vai perder foco, você vai perder atenção, você não vai conseguir se concentrar, porque isso é biológico. Não tem como você conseguir focar nisso. É o número de bytes por segundo que o cérebro consegue processar, que é em torno de 120 bytes por segundo. Só para prestar 100 bytes por segundo, coisa assim, não me lembro ao certo. Só para você prestar atenção numa pessoa, quando ela está falando, você já está usando 60 bytes por segundo. Portanto, você não consegue nem prestar atenção em duas pessoas ao mesmo tempo. O homem consegue menos, pode ser que consiga menos, mas a mulher também não consegue. Quando você direciona a sua atenção para uma coisa ou para outra, as outras acabam perdendo o seu foco. E isso é muito comum da gente perceber. Eu, por exemplo, Calezo, eu fico louco quando eu estou conversando com alguém e eu percebo que a pessoa está fazendo outra coisa, porque eu sei que ela não vai conseguir assimilar a mensagem do que eu estou falando. E se é um assunto importante, eu simplesmente paro, espero a pessoa ver o WhatsApp, ver o e-mail, ver o que ela está fazendo, ver o Instagram, para depois ela se voltar
para mim, porque é impossível ela absorver tudo ao mesmo tempo. Por isso que quando você usa essa pergunta, quando você usa essa artimanha de, eu estou fazendo essa pergunta agora, Dona Maria, eu vejo que a senhora cuida do Rex como se fosse um filho e que a senhora faz de tudo pela saúde dele, não é verdade? Eu estou focando a atenção dela nisso. Ela responde que sim, logo em seguida eu ofereço o meu serviço, aquilo que precisa ser feito. Aí é um outro gatilho, que é o do compromisso e coerência social. Ela acabou de dizer que ela trata do Rex como se fosse um filho, que ela faz de tudo por ele. E aí eu chego oferecendo, olha, precisa fazer esse procedimento, a chance dela dizer, tá bom, eu vou aceitar, eu vou fazer, é muito mais alta do que eu simplesmente entrar dessa forma. Quando eu estou dando palestra, por exemplo, como a minha formação é em cardio, eu dou aula de cardiologia e eu gosto de explicar os porquês, então quem já assistiu minhas aulas sabe que eu explico desde o básico da fisiologia, justamente para formar um racional teórico, e vocês estão presenciando também por essas nossas conversas de desenvolvimento humano, que eu vou buscar os artigos científicos e explico por que funciona e etc., que eu vou construindo esse raciocínio, eu consigo perceber nas palestras quando as pessoas dão aquela viajada, quando aquelas pessoas foram lá em Nárnia para depois voltar. Normalmente eu brinco com as pessoas, inclusive. Você deu uma viajadinha, volta aqui que o que eu estou falando é importante. Então a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Uma habilidade muito legal que eu faço muito isso de forma geral, também nas palestras, mas também quando eu estou conversando com o meu interlocutor, com o meu cliente, quando eu estou oferecendo um procedimento para ele, mas que foi proposto pelo Milton Erickson, que é um psicólogo norte-americano também, da psicologia ericksoniana, enfim, super famoso, que é o seguinte: quando você está falando uma coisa, por exemplo, eu estou agora aqui eloquente, conversando com você, explicando sobre os gatilhos mentais, o processo de persuasão, e de repente eu vou vir com uma informação muito importante, eu diminuo o tom de voz no que eu vou falar. Quando eu falo a informação muito importante, eu reduzo o volume da minha voz. Por quê? Porque quando a pessoa está prestando atenção em mim e eu reduzo o tom de voz, a tendência é ela fazer isso aqui, ela se projetar para frente, para ela escutar, já que eu reduzi o volume do que eu estou falando. E o fato dela se projetar para frente é uma linguagem corporal de interesse pelo que está sendo dito. Se você começar a observar as pessoas no shopping, por exemplo, quando você estiver comendo em praça de alimentação do shopping, comece a observar as pessoas que estão uma inclinada em direção à outra, isso representa interesse. O contrário é verdadeiro. Quando alguém está conversando assim, isso representa desinteresse. Só que essa conversa é uma via de mão dupla. Quando eu forço alguém para se inclinar em direção a mim, isso aumenta o interesse dela pelo que eu estou falando. Então é outra dica para você focar a atenção da pessoa naquilo que você está falando. É normalmente no momento que você vai oferecer o serviço, no momento que você vai falar para ela, precisa fazer isso porque isso é muito importante, vai custar tanto, se não fizer vai acontecer isso ou aquilo. E daí junto com aqueles outros gatilhos mentais todos que eu já tinha mencionado anteriormente. Então focar, levar a atenção do seu cliente para o que você está falando, para o que você está propondo, é muito importante e aumenta a chance dele dizer sim para a sua proposta. E aí vem, como é que a gente pode fazer e dizer o sim além de tudo isso? A gente tem uma tendência a dizer sim para algumas questões específicas. Algumas coisas nos atraem. A gente diz sim para as pessoas e para as coisas que a gente gosta. E do que a gente gosta? Estudo científico também. Eu vou dar 3 dicas agora. Atração física. Quando a gente considera alguém atraente fisicamente, bonito ou bonita, ou charmoso ou charmosa, enfim, o nosso cérebro tem a tendência de associar essa beleza física, essa atração física ou esse charme com coisas positivas, com inteligência, com competência, com talento, com esse tipo de coisa. Então o que você pode fazer para você melhorar isso? Invista em você fisicamente. Exercício físico, de novo, é uma questão primordial. Tem provocado várias pessoas diariamente a irem para a academia para se exercitar, porque isso ajuda bastante.
a roupa que você usa. Eu já mencionei isso, acho que na primeira live sobre esse assunto, que foi na segunda-feira passada. O jeito que você se veste ajuda muito a ficar mais atraente para outra pessoa. Como o cérebro das pessoas associa beleza com competência, com talento, com inteligência, aumenta a chance dela dizer sim para você. Uma outra questão que faz o nosso cérebro gostar de alguma coisa e, portanto, aumenta a chance de dizer sim. Semelhança. A gente tem a tendência a dizer sim para quem é semelhante a gente, para quem pensa da mesma forma que a gente, para quem se veste da mesma forma que a gente, fala igual a gente. Por isso que uma dica de observar o seu interlocutor é ver a velocidade que ele fala, o tom de voz que ele usa, se ele usa várias vezes algumas gírias, se não for ofensivo, se não for palavrão, porque tem gente que fala muito palavrão e você não gosta de falar, tá ok. Mas se for uma gíria que dê para repetir, repita de vez em quando essa gíria, porque o cérebro dele vai entender semelhança. Isso é chamado de rapport pela fala. Funciona muito, a pessoa passa a confiar em você mais rapidamente, portanto a tendência é que ela diga sim para você no momento que você propuser alguma coisa. Os políticos fazem muito isso. Muitos políticos mudam de nome e colocam nomes que são mais populares, porque o fato de ter um nome popular, as pessoas se identificam mais. Eu não vou fazer propaganda de nenhum político aqui, nem vou mencionar nenhum nome, mas tenho certeza que você sabe de pelo menos um famoso que faz isso, trocou o sobrenome pelo primeiro nome. Por quê? Isso foi estratégia de marketing, para que ele fosse visto como uma pessoa mais popular, porque isso gera afinidade, confiança, semelhança. Então, atração física, semelhança, elogios. As pessoas gostam de ser elogiadas. Portanto, elogiar os seus clientes de forma honesta, desde que você acredite naquilo que está falando, desde que você ache aquilo que está falando que é verdadeiro, você conquista o coração do cliente. É uma experiência positiva que ele vai ter com você também. Obviamente que tem que ser natural, não pode ser de uma forma que ele entenda que você está puxando o saco, que você está sendo vaselina, daí não cola, fica chato. Não é isso que eu estou falando. É elogiar espontaneamente, elogiar fisicamente, elogiar o que a pessoa faz, enfim. Só aí eu quero fazer um adendo, porque as pessoas, a partir dos seus padrões de comportamento, elas gostam de ser elogiadas a partir de uma coisa ou de outra. Então, por exemplo, algumas pessoas preferem ser elogiadas pelos resultados que elas obtêm na vida financeira ou na vida profissional e etc. Outras pessoas preferem ser elogiadas com relação à comunicação, a como elas se comunicam, como elas são espontâneas, como elas são amigas, como elas gostam de outras pessoas e tal. Outras pessoas já preferem ser elogiadas com relação à harmonia que elas provocam, como elas são diplomáticas, como elas sabem levar situações, como elas têm jogo de cintura. E outras pessoas gostam de ser elogiadas a partir da organização, como ela é organizada, como ela é metódica, como ela faz tudo certinho e etc. Por isso que talvez faça sentido para você que alguns elogios você receba e eles vão direto no seu coraçãozinho. Aquilo te deixa num estado de paz positiva. Você fala, nossa, estou sendo reconhecido, é uma delícia. E alguns elogios que você receba não toquem tanto assim. E muitas vezes podem até parecer falsidade. Isso tem a ver com o seu padrão, com o seu perfil comportamental. Eu falei dos 4 padrões do DISC. Então, o D gosta de ser elogiado com relação ao resultado que ele obtém. O I, de influente, gosta de ser elogiado com relação ao processo de comunicação, ao processo de persuasão, ao processo de relação com outras pessoas. O S, de estável, gosta de ser elogiado com relação à harmonia que ele provoca, ao jogo de cintura que ele tem, à diplomacia que ele sabe exercer. E o C, de conforme, gosta de ser elogiado como ele é competente do ponto de vista organizacional, como ele faz as coisas de forma metódica, como ele é sistemático, etc, etc. O DISC é muito legal. Se você tiver interesse, fala comigo, porque eu aplico o DISC. Dá uma visão muito legal de autoconhecimento para você e para os seus interlocutores também, para que você os entenda melhor, para que você se relacione melhor com eles e, portanto, exerça mais o seu processo de persuasão. É isso que eu tinha para falar hoje relacionado ao processo de como aumentar o seu faturamento.
Beijo no coração de vocês. Karina, muito obrigado pela presença, por vir validar aqui o nosso sorteio. Até quinta-feira, se Deus quiser. Ótima semana a todos. Deus abençoe a todos com saúde, paz e prosperidade. Um beijo.